pessoal, estamos começando a semana, trazendo para vocês aqui na Web TV Andradas hoje, um convite muito especial para a Josiane Valim Dias, que é secretária de Saúde aqui de Andradas, e a Pilar Castro Stout, que é a diretora administrativa da Santa Casa de Andradas. Meninas, sejam muito bem-vindas aí na Web TV Andradas hoje, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Imagina, somos nós que agradecemos. Vocês acompanharam, devem ter visto aí que na quinta-feira passada nós fomos convidadas pela Santa Casa e pela Prefeitura para participar de uma reunião ali na Câmara Municipal, antiga Câmara Municipal, desculpa, para falar um pouquinho, né, da atual situação da Santa Casa de Andradas. Sabemos que hoje, todas, sem exceção, Santa Casas do Brasil todo vem passando por dificuldades. Não seria diferente, né, o nosso caso aqui na cidade de Andradas. Eu vou começar perguntando para a Pilar o motivo que fez vocês pedirem essa auditoria dentro da Santa Casa. Sim, importante ressaltar, como você fala, são 2.500 santas casas aproximadamente no Brasil. Muita coisa, né? É muita coisa. E todas vivem do SUS. E faz 5 anos, aproximadamente 600 santas casas têm fechado as portas. Nossa. Precisamente por essa desigualdade de repasses. A Santa Casa está com interventoria municipal desde 2018. Então, a administração atual foi que nos chamou e quis fazer uma auditoria que nós achamos que era um caminho maravilhoso. Primeiro, para demonstrar nossa clareza no trabalho, primeiro que a prefeitura, como intervenção, também pudesse mostrar todo o trabalho que se tem realizado em 5 anos e a real situação da Santa Casa, né? Uhum. Então, esse foi um foco principal do motivo de ter feito essa auditoria. E o que você, qual foi a sua, como que você viu, né? Como que você fez a análise do auditor repassando na quinta-feira para nós toda aquela... A gente viu quem estava presente ali, pena que faltaram muitos empresários que foram convidados, os vereadores também não puderam estar presentes, não sabemos o motivo, mas nós, como da imprensa, achamos que é muito importante quando se diz saúde, né? Mas ali nós vimos que o Diogo fez a explanação, né? Qual que foi a sua análise e também a da Josiane com relação ao quadro ali que ele mostrou, né? Não é fácil estar à frente de uma Santa Casa. Né? Não é fácil. É uma empresa muito séria, que foi contratada mediante licitação por prefeitura, Grant Thornton, é uma das melhores empresas Sim. de auditoria do Brasil, e o auditor começaram a pedir-nos todos os papéis, a estrutura mesmo da Santa Casa, desde maio de 2022. Então, houve um tempo para olhar detalhadamente todas as situações da Santa Casa de 5 anos para trás. Infelizmente, não se contava com muita documentação de 2016, então eles mesmo revisaram tudo a partir de 2017. É preocupante, Rosângela, lógico, o déficit da Santa Casa, que já em 2017 já era um déficit grande, acumulativo, e ver que as receitas são poucas Sim. e que as despesas todo dia aumentam. Então, o Covid nos deixou, embora ganhamos emendas, ganhamos muitas verbas que especificamente eram para medicamentos, materiais, serviços prestados. O Covid nos trouxe verbas, mas essas verbas foram carimbadas só para Covid. Sim. Então, os medicamentos e os materiais têm um valor hoje muito alto para uma Santa Casa. Veja que um soro fisiológico que antes comprávamos em R$3, agora está em 18 e até R$22. Nossa. Então, é uma coisa angustiante, que por mais que se tenha um controle, você não pode falar, não vamos aplicar mais soro. Então, ele começou a ver tudo isso, toda essa evolução, enquanto financeiro e enquanto processos também. Porque, infelizmente, a Santa Casa não contava com processos
não contava com alguns protocolos e não se optimizava custo. E nós começamos a organizar todos os processos legais da Santa Casa, ver multas trabalhistas, ver todas as multas que se tinham por falta de pessoal, que legalmente a gente tem que cumprir. Uhum. Então, tudo isso foi dando uma ordem e uma optimização de custos, e embora o déficit da Santa Casa é preocupante, também se viu uma evolução em quanto aos processos e em quanto a toda a entidade hospitalar que precisamos ter. Um pouquinho antes da gente começar a entrevista aqui com a Josi e com a Pilar, ela estava falando para nós, a gente sempre comenta quando alguém nos procura que Santa Casa não tem rotina. Eles nunca sabem o que vai chegar ali. Acidentados, problemas com AVC, enfim. E antes um pouquinho da gente começar a entrevista, a Pilar estava falando para nós que esse final de semana foi muito agitado. Vocês tiveram problemas lá de infarto, de AVC, não é isso? Sim. E outra coisa preocupante, né, Josi? Com certeza. A complexidade das patologias tem aumentado. Então, a Santa Casa é meia complexidade. E a Santa Casa trata patologias de alta complexidade. Sim. Até porque os hospitais da região estão lotados também. Então, isso faz com que os insumos também sejam maiores, que se tenha que comprar medicamentos mais específicos para não faltar e tratar essas patologias por enquanto esse paciente pode ser transferido a uma alta complexidade. E este final de semana, sim, foi um final de semana típico, porque foram muitos infartos, muitos acidentes cerebrovasculares. Então, isso também preocupa um pouco. Sim, e a Santa Casa tem que estar com a sua farmácia em dia, sim, com suas medicações, porque são atendimentos de emergência que você não estava esperando. Sim. Né? Com relação, às vezes o pessoal, né, reclama que atendimento, que a Santa Casa de repente chega lá, só passou um determinado remédio, e as pessoas não sabem como que funciona o SUS em relação a repasse para as Santas Casas, né? Não é só de Andrade. Como é que funciona hoje, Pilar, o repasse do SUS para vocês? Sim, nós temos, antes de todo, esclarecer que a Santa Casa como tal, ano 2022, fez aproximadamente 85.000 atendimentos. Então, veja que cada habitante de Andradas passou pelo menos 2 vezes pela Santa Casa. É um atendimento alto. Fizemos também, com a ajuda da Secretaria de Saúde, aumento de cirurgias, que isso é bom para a Santa Casa. Depois a Josi também explica um pouco mais. Mas o SUS nos repassa R$160.000 por mês. Só que desses 160.000, 40.000 em uma parcela que se vai para um empréstimo que nós tivemos que fazer para poder pagar 13º salários atrasados que tínhamos em 2017, 2018. Então, a parcela que chega do SUS mensal é aproximadamente R$126.000. É nada, né? Perto do é nada, porque veja que isso mais ou menos é nosso consumo de materiais, sim, e medicamentos semanal. É um consumo alto. Sim. Então, essa parcela do SUS não cobre praticamente nada. A mais que uma cesárea, por exemplo. O SUS não repassa quase R$400 para o hospital. É o que repassa o SUS, que tem que ser dividido para medicamentos, para materiais, para o acto cirúrgico. Então, em muitos procedimentos, a Santa Casa tem que arcar as despesas para que se possa realizar esse acto cirúrgico, né? Com certeza. Essa condição, Rosângela, é importante a gente ressaltar, que é na condição de saúde, né, do nosso município e a nível nacional. Praticamente, na saúde pública e nas condições do hospital quanto instituição, a gente tem essa condição do repasse, né, e a prática da tabela SUS, ela tornou-se impraticável pela falta, né, de adequação dessa tabela na nossa realidade. São 30 anos sem investir, né, na tabela, não foi revista, os valores são todos deficitários, e aí acaba tendo que o município arcar com as condições, né, de ajudar, fazer o subsídio de todos os atos que a gente faz, seriam procedimentos, na condição até de repasse para a Santa Casa, que a gente faz o subsídio para o pronto atendimento, que é até uma responsabilidade do município,
mas a gente tem que estar sempre revendo essa condição do valor para subsidiar por conta desse, né, acréscimo que tem de valores. Então, assim, o que a população tem que entender que a Santa Casa sempre vai ser deficitária na condição financeira, exatamente por uma condição SUS que é imposta pela condição brasileira, né, vamos dizer assim, de praticar o SUS, né, é a nível nacional, igual a Pilar colocou, a condição das Santas Casas no Brasil está crítica, exatamente por essa condição de repasse. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso e o intuito mesmo dessa auditoria era exatamente avaliar qual era a real condição da Santa Casa para que a gente pudesse criar ações para buscar meios de ver como que a gente pode trabalhar esse déficit da Santa Casa que a gente tem mensal. Uma coisa muito importante que vocês falaram durante a reunião que nós estivemos presentes é que a população cobra muito uma UTI aqui na cidade de Andradas. E eu achei muito oportuna a sua explicação lá no dia, o que custa hoje uma UTI para uma cidade de Andradas, e lembrando também que Andradas não atende só a andradense, vocês atendem as 7 outras municípios mais. 7 municípios e que apenas um ajuda, não é isso? Sim, Andradas e Bichura são os únicos que nos ajudam. Então, isso é muito importante você, andradense, e também você da região que usa, né, o nosso hospital aqui, que pode ter certeza, é referência aqui na região, porque a gente conhece os outros hospitais. Para vocês terem uma ideia, no sábado meu pai levou 12 horas aguardando para ser atendido e ser hospitalizado no hospital da Unimed em Poços de Caldas. Então, é um hospital particular. E nós ficamos aguardando por 12 horas. Então, antes da gente fazer as críticas, a gente tem que conhecer a nossa realidade, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a complexidade que é ter uma UTI hoje na cidade de Andradas, o custo, né? Para ficar assim mais claro para a população, a gente tem que entender que o SUS ele é regionalizado, né? E aí começa a condição também de complexidade de atendimento. Andradas, ela está na complexidade média de atendimento. E para ter uma UTI, nós teríamos que ser alta complexidade. Então, tornaríamos alta complexidade. E o que isso implica? Implica que até na porta de entrada, que seria pronto atendimento, a gente teria que ter outra equipe para fazer esses atendimentos. E, né, o paciente de UTI é um paciente grave, né, que acaba uma demanda desde um neurologista, cirurgião torácico, e são especialidades de difícil acesso até para a gente conseguir. Com certeza. Também tem a condição do repasse SUS, que também é um valor que se repassa em relação a uma diária de UTI, é bem mais baixo do que se gasta em relação à real, né, condição do paciente ali, porque eu vou ter o paciente de UTI não tão grave, mas o mais grave ele vai me dar um maior custo. Com certeza. Então isso é pago dentro de uma média que não cobriria esses custos. E fora essa condição, a gente tem que entender que quando a gente fala de uma UTI em Andradas, ela não atenderia só o município de Andradas. Isso é importante. Isso é muito, você tem que ficar bem claro isso para a população, porque quando a gente tem a UTI, né, que ela é credenciada esse serviço, isso também é importante ressaltar que o credenciamento se dá depois de um determinado período de funcionamento da UTI, o que custa para o hospital investir na infraestrutura, na condição de manter a UTI num período até ela ser reconhecida pelo Estado. Então, isso dificulta muito a condição nossa para ter uma UTI no município. E a condição da vaga seria que a vaga para paciente não seria só do município de Andradas, da população andradense, e sim da região. Da mesma maneira que nossos pacientes hoje são transferidos para Poços por conta de UTI, é porque a nossa pactuação é em Poços. Sim. Então, seria a mesma condição aqui. Nós teríamos uma alta complexidade no nosso hospital, e aí nós teríamos que receber também pacientes de toda a região, conforme a pactuação da nossa regional. Perdão, Rosângela, complementando um pouco o da Josi, teríamos que, como a Josi falou, ter uma equipe mais completa, então teríamos que ter já nenhum especialista em sobreaviso, então todos teriam que ser plantão presencial. O que implica isso? Mais custo. E que o SUS não repassa nem uns 50% do que isso nos iria custar. E temos que fazer uma reforma estrutural, seguindo umas normas técnicas, a RDC 50, que nos especifica como temos que construir a UTI.
porque não adianta ter um espaço e não ser aprovada por vigilância sanitária. Com certeza. Então, temos que construir esse espaço, ver o estudo de viabilidade com nossa regional de Poço Alegre, esperar a que esse credenciamento se faça efetivo, mas estar com todo pronto, que também é um investimento muito grande. Só estrutura, nós calculamos que mais ou menos é 1 milhão, 1,5 milhão. Mês. Um valor... a estrutura, o aporte inicial. O aporte inicial. Mas mês, mais ou menos oscila entre 700 e 800 mil reais, porque são medicamentos de alto custo, tem aparelhos, tem muitos investimentos que precisam um aporte e precisa estar funcionando para que o credenciamento seja efetivo. Então, isso, em vez de ajudar, nos afundaria mais em nosso déficit e a Santa Casa precisa outros recursos, outros serviços para poder ter um suporte financeiro, que é o que, neste tempo, com organização, com todo, estamos tentando oferecer mais serviços, poder ofertar mais coisas para os pacientes e assim ter um piso financeiro, que é muito difícil, porque, como falamos, esse repasse é bem insuficiente. Com certeza. Isso é muito importante, eu quis perguntar para a Josi, porque surgiu esse assunto lá, né, na hora. Sim. E muitas vezes as pessoas entram na internet aí, porque é fácil, né, a gente estar atrás de um computador, ver o desabafo de alguém e falar, gente, mas por que não põe uma UTI aqui na cidade de Andradas? A gente sabe que o custo é altíssimo, é elevado. E eu queria aproveitar também, já que a gente está nesse assunto, falar um pouquinho de quais as cidades que Andradas atende, né, que com frequência, todo dia, né? Fala um pouquinho da cidade da região que vem para cá, que é o nosso hospital que atende. Posso só completar nosso último questionamento? Assim, acho que é importante esclarecer à população que todo recurso que vem para o município, seja para ser transferido para a Santa Casa, ou seja até para o próprio município, ele é destinado. Então, a gente não pode mudar o destino desse recurso. Que dá até improbidade administrativa. Exatamente. Se você a gente presta contas ao Estado, ou seja... Né, o Tribunal de Contas, tudo baseado no que é portaria, né, e dentro dessa portaria vem o recurso e a gente destina o recurso de acordo com a portaria ou as políticas estaduais. Então, não é simplesmente pega o dinheiro daqui e coloca ali. Por que deixa de fazer? Olha, por que não deixa de comprar um carro e faz exames, por exemplo? Porque a condição é essa, o dinheiro veio carimbado para a gente comprar o carro e ponto. Isso. E uma coisa importante para esclarecer também para a população, Rosângela, vem uma verba, essa verba vem com destinação, como a Josi está falando, e nós temos que apresentar conta disso. Todas as verbas que têm chegado de faz 5 anos, temos prestado contas, isso vai para a prefeitura, vai para a Câmara Municipal, vai para o Conselho de Saúde. Então, todas as verbas a gente tem que prestar contas em que foi gastado e isso será auditado. Sim. Porque nós não podemos, em nenhum instante, gastar uma verba que veio para medicamentos, como falava a Josi, gastar em um carro. Não. Então, todo tem que ser seguindo portaria. Isso passa por várias revisões para que todo fique claro. Então, isso é importante que a população também saiba. Todo, até os eventos de pão de queijo que a gente faz, esses eventos se faz prestação de contas, se publica e para que isso seja completamente claro, para que se utiliza também. Com certeza. Nós temos aqui na cidade, gente, várias instituições e na minha ótica, no meu ver, a Santa Casa, todas precisam da nossa ajuda, mas a Santa Casa é uma que todos nós passamos ou vamos passar. Então, a gente tem a obrigação de estar ajudando, né, de menos crítica e mais apoio, né, dando até sugestões do que fazer. Antes de entrar aqui na parte da população, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Pilar, que é a 3ª ou 4ª vez que eu estou assistindo a sessão da Câmara e vejo o vereador, que a gente tem que dar os nomes para a gente poder não ter problema. O vereador Ricardo cobrando aonde foi parar o dinheiro que veio para o telhado, né? E que começou o serviço, até eu acho que o pessoal do presídio estava ajudando, não é isso? Não, na verdade... O presídio ajudou, acho que lá na frente do pronto atendimento. Né? Então, eu queria só, vou passar para a Pilar responder, o porquê que não terminou o serviço do telhado, o dinheiro veio e ela vai explicar.
Aonde está o dinheiro e por que não terminou o serviço ainda? Bom, essa emenda foi direcionada a telhado, foi 1 milhão aproximadamente de emenda, que tivemos que fazer primeiro um plano arquitetônico, com engenheiros, com arquitetura, para que fosse possível, para ter uma organização. Depois disso, licitação para encontrar uma empresa. Isto todo com ajuda da prefeitura. E quando se encontraram já os empreiteiros, se iniciou as obras do telhado, que infelizmente, a pandemia tivemos que parar tudo. Os materiais aumentaram muito. Mas o que acontece? A Caixa pede medições. Então, o que se está fazendo, o que não se está fazendo, isso se apresenta à Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal, diretamente, junto com o Ministério da Saúde, liberam uma verba para a empresa que está trabalhando. Então, a Santa Casa não tem nenhum acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro está aí. A Caixa Econômica Federal é que fala ao Ministério, pode liberar tanto, pode liberar, porque isso por medições, por grupos. Agora estamos parados porque as chuvas não têm dado trégua e ninguém vai subir a fazer um telhado com as chuvas. Então, estamos aguardando reafirmar um pouco o tempo, que o empreiteiro volte a pegar as obras, porque os materiais estão muito caros. Então, tem que se readequar novamente. Então, é isso. A gente não tem acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro está na Caixa Econômica Federal e Ministério de Saúde, e são liberadas mediante uma fiscalização de medição. Então, e toda vez que vai mudar alguma coisa, a Caixa é comunicada, e a Caixa que autoriza ou não, né? A Margot já falou uma vez sobre isso com a gente. E a Caixa. Em nenhuma conta da Santa Casa está esse dinheiro. Sim. Em nenhuma conta. Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde e a empresa que faz o telhado. Isso é importante. Eu espero, pessoal, que com relação ao telhado, né, que tanto é cobrado ali na Câmara Municipal, está explicado. Nós já sabíamos disso. Mas aproveitando, né, a vinda aqui da Pilar e da Josi, a gente quis trazer essa informação para vocês. Ô Josi, fala para nós aí o que vocês tiraram, qual foi a avaliação final da auditoria que nos foi apresentada na quinta-feira? Sim, para nós foi muito importante, a gente já estava acompanhando há um tempo, né, os resultados da auditoria, porque nós, como intervenção, o município, quanto intervenção, tem interesse em saber a real condição da Santa Casa. E com isso também a gente fez um reajuste de valor repassado para a Santa Casa, que já está nesse orçamento do ano de 2023, que foi programado para o ano de 2023, que ajuda no custeio das ações do pronto atendimento. Porém, a gente vê, né, a necessidade que tem da população se conscientizar em relação à condição da Santa Casa, ver o que a gente pode viabilizar na condição de ajuda financeira mesmo, os empresários da cidade no que nos pode ajudar, porque assim, a condição que a gente sabe da Santa Casa, isso foi bem demonstrado, né? O que repassa é insuficiente, não digo pelo município, mas o que vem de tabela SUS é insuficiente para o custeio. A gente tem metas para bater, para conseguir mais recursos, todas as metas estão sendo batidas e assim, a melhoria do serviço está sendo contínua. Então, a Pilar até fez uma demonstração lá da evolução desse período, sim, né? Como que tá, a gente tem tentado melhorar a Santa Casa em parceria a Pilar e o município. E aí a gente precisa também da consciência da população e também dos empresários da cidade no que pode nos ajudar. É aquilo que você falou, todo mundo em um momento vai precisar da Santa Casa. E nós precisamos diminuir esse déficit, o que é possível dentro de orçamento ser feito com a saúde, nós estamos fazendo até mais. Institucionalmente, o município deveria ter um percentual, nós estamos trabalhando acima desse percentual em investimento em saúde. E para o município, a gente não trabalha somente no investimento na Santa Casa, e também no investimento na saúde pública do município todinha, né? Sim. Então, fica difícil para o município arcar com esse subsídio total da Santa Casa. Então, assim, a gente tem batido em cima disso, pedindo para que a população se conscientize nessa condição e nos ajude. Se a gente vê muito boa vontade, por exemplo, no período da vacina, que a gente teve bastante arrecadação, né, no ato da vacina, e assim, que isso demonstre à população essa necessidade que a gente tem de
tanto a população quanto os empresários da cidade em ajudar a instituição. E é importante falar também, né, Josi, que a prefeita Margot Bioli, vinha repassando aí um valor de 520 mil, já para mês que vem já vai ser aumentado esse valor. Sim, nós começamos na atual administração com 490 mil de repasse, de 400 a gente passou para 520 e agora já readequamos para 600. E à medida que, né, o orçamento da saúde melhora, a ideia é também melhorar a condição para a Santa Casa. Então, a gente tem feito muitos esforços para que a gente consiga fazer esses repasses, né, tentando puxar o mais próximo daquilo que tem sido gasto lá. Mas é uma dificuldade que a gente tem, porque não só quanto Santa Casa, como eu frisei, a gente também tem a saúde do município, que também é custeada, subsidiada pelo município. Rosângela, me perdoe, também tem que ser muito importante que fique claro para a comunidade que se demonstrou nessa auditoria uma administração honesta. Transparente. A gente conhece. Para Margot, isso era o principal, que na administração dela pudesse ser demonstrado isso. Então, ficou as contas muito claras, que nós prestamos conta de todo, não tem nenhuma alteração. Nestes 5 anos, pudimos ter feito muitos esforços para a estrutura, para poder dar um atendimento mais qualificado para os pacientes. Investimos em qualidade, em segurança, em estrutura. E isto aqui foi dos eventos que a gente realiza. É importante porque essa participação de população é bem importante. Nós fazemos um evento e lutamos muito para poder vender, para poder promocionar o que estamos fazendo, porque isso é o que nos dá um dinheiro para poder melhorar a estrutura. Então, pudimos pintar toda a Santa Casa, reformar poltronas, trocar pisos, reformar espaços. Então, por quê? Porque se nós não temos essa melhor apresentação para um convênio, não vai ser interessante mandar um paciente para a Santa Casa. A Unimed nos fez uma auditoria em 2018 e recentemente, faz 4 meses, e nós conseguimos aumentar a pontuação e isso nos traduz em aumentar uma porcentagem em taxas de internação, que para a gente é importante porque é um dinheiro a mais. Sim. Então, estamos agora trabalhando muito na qualidade, muito na educação continuada, na segurança do paciente, até porque estamos aspirando a um selo de qualidade que também todo mundo fala, meu Deus, mas a Santa Casa não deve que está em como está a estrutura e você está trabalhando nisso. Sim, estamos trabalhando porque se tiver este selo de qualidade, todos os convênios têm obrigação de subir também as taxas, o que para a Santa Casa seria muito benéfico. Com certeza, Também, ofertar mais serviços, abrimos um laboratório com muito esforço, em parceria com a Alcoa. A Alcoa nos deu as máquinas pequenas, nós estamos custeando as máquinas maiores, que um aluguel com intenção de compra, que mês, reagentes, tudo isso com um grande esforço, e veja que para poder posteriormente ofertar, abrirmos as portas e que essa demanda aumente para ter mais receitas. O tomógrafo que foi dado por uma resolução do governador Romeu Zema, ele nos enviou esse tomógrafo apoiando muito nossa prefeita, nos enviou esse tomógrafo para precisamente também ofertar exames e aumentar nossas receitas. É um tomógrafo de última geração que vai revisar muito. Então, isso para a Santa Casa é um orgulho, mas estamos vendo como reformamos o espaço, como fazemos ele mais atrativo, precisamente para que venham de todos os municípios, porque o tomógrafo vai ser de alta qualidade. Com certeza. Então, procurar receitas também para poder subsistir. Agora também o parto humanizado, tão sonhado parto humanizado, nossa amiga querida, Dona Maria Basso, nos doou a reforma estrutural. E que nós ganhamos, né? No andar de cima. Sim, e nós ganhamos todas as coisas de Provida, camas, todas as instrumentais que são lindos,
vai ficar muito lindo, precisamente para poder ser uma referência na região Com de alguma certeza. coisa e poder chamar essas futuras mães a que venham a fazer o parto na Santa Casa. Muito bacana isso, e a gente depois vai estar divulgando também. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, que tá gostoso, senão a gente vai ficar a tarde toda aí. Qual a dica que você deixa para que as pessoas utilizem mais os postos de saúde para aliviar um pouquinho lá em cima o pronto atendimento e a Santa Casa? Isso assim, é uma coisa que está sendo muito trabalhada nessa gestão, né? A prefeita Margot, isso já estava até lá no plano de governo dela, trabalhar a condição da atenção primária, que a gente fala que seria as estratégias de saúde da família, que são os postinhos de saúde mais próximos da sua casa. Então, que a população que tem esses postos, né, procure mais por os postos de saúde próximo, porque a gente vê muitos casos dos pacientes, a gente tem um protocolo chamado Protocolo de Manchester, que é utilizado lá na Santa Casa. É um protocolo criado pela Santa Casa, assim, de uso universal. Isso, todo lugar que a gente vai, a gente vê que são exatamente. aquelas Isso é pulseirinhas. legislação. Legislação, né? de Pulseirinha porta de entrada amarelinha, de verde. pronto-socorro, exatamente. E para que eu deixe para utilizar a Santa Casa na condição mesmo de urgência, né? Com certeza. A gente sabe que tem uma área da cidade que nós não temos os postos de saúde, mas nós temos a policlínica para fazer o atendimento. Porque a gente vê, por exemplo, foi sábado que a gente teve uma demanda crítica de paciente lá no pronto atendimento, com vários pacientes graves, e o intuito do pronto atendimento é atender esse paciente grave, que demanda tempo de atendimento, demanda tempo para transferência, e com isso vai tumultuando aquelas fichas pequenas que vão ficando lá, que seriam, né, os sintomas mais leves, né, que ali a gente atende um sintoma mais grave com prioridade. Então, muitas vezes gera um tumulto em relação a isso. Então, as unidades de estratégia da família estão bem estruturadas. Nós somos um dos municípios, poucos dos municípios da região, que tem 2 médicos em cada estratégia. Então, dá para fazer um aporte de atendimento grande. E ainda tem dentro das vagas da estratégia, que são eletivas, que seria com agendamento, a gente tem aquele atendimento do paciente na questão de urgência, que ele tem uma dor, uma febre alta, que ele precisa ser atendido naquele momento. Então, assim, é uma questão mais até de conscientização da população. O intuito é aumentar esses postos de saúde na cidade. A gente já pediu perante o Ministério da Saúde, estamos aguardando esse documento para a gente fazer esse aumento. Então, de início, seriam mais 3 equipes no município, com uma 4ª sendo solicitada agora no início desse ano, e aí ampliando também para a zona rural, que seria lá nos Gonçalves, onde já está sendo construída a estrutura para ter mais um posto de saúde lá, que lá também tem uma população que demanda bastante de atendimento. Ou seja, Andradas, no quesito saúde, gente, se for ver aí em relação às outras cidades, a gente está até que muito bem equipado, né? Nós estamos aqui conversando com a Josiane Valim Dias, ela é secretária de saúde aqui do município de Andradas, e a Pilar Castro Stout, que é a diretora administrativa da Santa Casa. Gente, nós fizemos mais ou menos uma pincelada aí do que foi, né, a reunião de quinta-feira. A gente sempre deixa o espaço aberto aí para vocês. Algum item que a gente não tenha falado e que vocês queiram deixar para a população? Algum assunto que a gente não tenha falado aqui que vocês queiram? Eu só gostaria de frisar que a condição, né, da atual administração, da prefeita Margot Pioli, é em relação à transparência. Essa auditoria foi feita com esse intuito, e também de termos um fechamento de qual era assim, a situação real da Santa Casa quanto à intervenção municipal. E também, Rosângela, frisar que precisamos de ajuda. Com Aliás, certeza. sempre a Santa Casa precisa de ajuda. São insuficientes as receitas, são muito altas as despesas, e a gente está tentando poder controlar, poder dar maior serviço, maior qualidade, mas precisamos de ajuda, precisamos mãos amigas dos municípios vizinhos, vamos começar a tocar portas dos empresários que nos deem esse apoio, porque se dependermos só do município ou estado, a gente não está dando conta mesmo. Com certeza. Então, com certeza. temos que procurar esse auxílio, essa força de todos, para que podamos continuar de portas abertas, como E principalmente, né, Pilar, eu acho que na condição do empresariado da cidade mesmo. Você vê que a população, ela veste a camisa, ela ajuda no que pode, né, no que com pode. doações, mas a gente vê que a gente tem um potencial maior em relação a buscar ajuda em relação às empresas do município, que são poucas que ainda hoje ajudam.
Mas a gente tem ajuda também, a gente é muito grato então, por a isso. gente, Graças a Deus. pegando até esse gancho aí da Josi, a reunião, né, segundo a prefeita, quando ela iniciou ali para apresentar a auditoria da Santa Casa, ela convidou 80 pessoas, entre empresários, a imprensa, os vereadores, o cidadão comum, né, também alguns foram convidados. E, infelizmente, poucas pessoas compareceram. Então, era um momento, né, de tanto a prefeitura prestar contas, porque ela está como interventora ali, né, na Santa Casa, e também apresentar o trabalho, né, da equipe que está à frente da Santa Casa, do setor de saúde, e ficou claro, foi muito bem explicado para todos nós ali, e é uma pena que os empresários não puderam comparecer. Então, fica aí o nosso apelo para que vocês nos deem sugestões, né? É isso que a gente quer, né? Sim. Que vocês também nos deem sugestão do que a gente pode fazer para melhorar o atendimento na Santa Casa e ajudar também nos eventos que, porventura, vão começar a ser feitos agora. É onde eu falei, todas as entidades de Andrada são importantes e precisam do nosso apoio. Mas a Santa Casa, sem dúvida, é a casa onde todos nós vamos passar, né? Então, vamos ajudar, porque vai ter um momento que nós é que vamos estar lá. Então, o intuito, o objetivo dessa entrevista de chamá-los aqui é fazer essa conscientização junto à população, né? Do fundo do coração, eu conheço, né, a Santa Casa, estou na cidade há 26 anos. Vamos criticar menos e ajudar mais, que é o que todos nós precisamos fazer ali para a Santa Casa. Josi, obrigado pelo você ter aceito o convite aí logo cedo, você também, Pilar. E um espaço sempre aberto aí para a Santa Casa e para o setor de saúde. Tá? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter boas novidades aí, boas campanhas que a gente vai estar ajudando a divulgar e a gente é parceira com vocês também. Obrigada. É isso aí, pessoal. A Santa Casa de Andradas precisa do seu apoio, precisa da sua sugestão, enfim. E mais uma vez, parabenizar a prefeita Margot Pioli, que, num gesto, né, humano também, aumentou aí o repasse para a Santa Casa, isso é muito importante. A gente volta amanhã com mais uma entrevista gostosa, a gente espera vocês, tá lá.